Boa noite, Fernanda. Boa noite, Virgílio. Quem pode fazer a nossa prece de abertura? Quer que faça? Pode fazer. Eita, querida, obrigada. Então vamos unir os nossos corações, as nossas mentes e levá-las até ao nosso Pai Criador, louvá-lo pela sua misericórdia infinita. Agradecer aquilo que nos deu hoje, a possibilidade de aqui podermos estar novamente juntos para caminharmos com um bocadinho mais de conhecimento e sabendo a cada dia mais qual o nosso propósito nesta vida. E vamos pedir também que Ele possa envolver-nos com a sua luz, o seu amparo e que o seu Filho também se faça presente aqui com o seu amor, a sua energia que nos ajuda a cada dia a ultrapassar as dificuldades. Agradeço também a presença de todos os nossos irmãos da Casa com o Evangelho que aqui se juntam a nós e todos aqueles que do lado lá da vida também estão desejosos de ficarem um bocadinho mais esclarecidos acerca do Evangelho de Lucas, que é isso que nós aqui estamos a estudar no NEP, e assim vamos dar início a esse propósito de estudar o Evangelho. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Nica. Então, estamos aí entrando no cântico, né, de Maria, esse louvor que partiu do fundo da alma da nossa querida Mãe Santíssima, em reverência a esse momento sublime em que ela estava vivendo, mas também através dela toda a humanidade, todos nós, né? Teríamos essa inigualável, essa incomparável oportunidade de receber a visita do nosso irmão maior, nosso mestre, e assim ficar com essas suas lições, suas atitudes, suas ações nas nossas mentes, nos nossos corações, e buscando aí compreender cada vez mais, como disse a Nica, né? Esse evangelho que ele trouxe para nós vivo, né? E viver. Quem pode fazer a leitura para nós da perícope? Boa noite, Odete, seja bem-vinda. Não vale a Nica que ela já fez a prece. Posso fazer, Patrícia? Vamos lá, Fernanda, obrigada. Cântico de Maria. Disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor, e o espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e levou-os de condição humilde. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia, em favor de Abraão, da sua semente, para sempre, como disse aos nossos pais. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para sua casa. Obrigada, Fernanda. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Então, nós começamos aí semana passada a ver essa beleza aí de canto, né? De expressão do íntimo de Maria, né? Como o Felipe falou, né? A vontade de Deus que vai se cumprindo nesse momento,
E a pergunta que ele nos fez, né? Como que a vontade de Deus se cumpre em nós, se manifesta, né, por nós no mundo, ele, como que nós nos vamos deixando, né, ser esses servos como Maria, em favor dos nossos irmãos, em favor do melhoramento do mundo, nos tornando os co-criadores dessa obra maravilhosa. Então vamos ver se a Minda tem alguma coisa para nos dizer. Boa noite a todos. Boa noite, Minda. Sim, tenho aqui um resumo. Falámos do Cântico de Maria. Disse então Maria, minha alma enaltece o Senhor. O cântico, naquela altura, havia muitos louvores a Deus, usando os cânticos. Até quando Jesus está na cruz, também cantou a Deus. E é uma forma de nos ligar a Ele. A prece, louvar, pedir, agradecer. Quando o anjo Gabriel trouxe a mensagem a Maria, ele disse: alegra-te, as saudações são amorosas. Maria também mostra a sua alegria. Então o Filipe também nos trouxe umas palavras. Maria glorificou a Deus um cântico, pelo que Deus irá fazer no mundo, através dela. Estamos alegres por aquilo que Deus fez a Maria, para que exista a salvação no mundo, porque Ele veio nos transformar também. A consequência da entrega é este júbilo, talvez dela. Maria se predispôs para servir. Nós, almas sofridas, só nos voltamos para Deus quando nos encontramos em aflição, em desequilíbrio e com muitas dificuldades. É mesmo quando pensamos mais em Deus, não é? Não devia ser assim, não é? Devíamos de agradecer constantemente, mas muitas vezes é isso que fazemos. O cântico é forma de arte. Maria não estava só pensando em Jesus, ela tinha Deus dentro dela. Pelas maravilhas do Pai, só nos vai melhorar e nos transformar na sua sintonia. Kardec alerta-nos na importância da prece. Nós nos aproximamos de Deus com a prece. E então a Patrícia também nos trouxe umas palavrinhas. Nós reconhecemos o que o Pai faz sobre nós. Maria é serva do Senhor. Quando entramos nesse fluxo, já não saímos mais, porque sentimos as vibrações, não é? A Márcia também nos trouxe umas palavrinhas. Ainda hoje fala-se mais do peso do que de alegria. Maria desfrutava a presença de Deus. Nós temos sempre motivos difíceis, mas temos que recorrer muitas vezes à oração, quando a oração não é mecânica. Trouxe-nos também uma passagem de Lucas 22, versículo 27. Cristo caminhou na terra à feição do Criador. O enviado celestial aproxima-se da multidão para ajudar. A prática do amor é o seu modo de convencer. Servir sempre é o melhor a Deus e a nós próprios, e sempre com alegria. Há momento, pela prece, pelo cântico, que sentimos a presença dos benfeitores, pois muitos momentos, quando recorremos a eles, à oração, estas coisas que são de cumprir é o terminar de todos os nossos sofrimentos. Quando atingirmos essa alegria, esse desenvolvimento dentro de nós. Maria também se preocupa com quem sofre. Ela, sendo melhor, vivia um pouco à margem. Sim, porque com certeza também teve algumas dificuldades. Vimos no livro A Memória do Suicídio, vimos Maria preocupar-se em resgatar irmãos que se encontram nas trevas. Maria passou
3 meses também com Elizabeth, porque a procurou para ajudar também. Amélia Rodrigues, escrito por Divaldo Pérola, será? Não sei bem, porque algumas coisas que não entendi muito bem. Está sintomado com o Evangelho. O versículo disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor. Maria ouve tudo, guarda no coração e depois se manifesta. A vida traz-nos notícias, às vezes boas, outras vezes menos boas. A alma é um espírito encarnado. O enaltecimento do Senhor, Maria está a ajudar no... Peço desculpa, mas não terminei esta frase. Quando Jesus disse, tenho fome e deste-me de comer. Sim, porque quando somos caridosos, quando conseguimos entender o irmão que tem muita necessidade e tentamos ajudar, também é uma forma de vermos a Deus, a Jesus. Também Ele se encontra entre nós. Maria, desde que o anjo chegou, ela vai desempenhar sua missão quando ela chega em casa de Isabel. O verbo engrandecer é relativo ao Senhor, tornar grande. Esta figura que nos desafia quando chegamos, se reconhecermos o Cristo como nosso Salvador, quando praticamos a caridade, pois é como eu estava a dizer, e tornando-se, Cristo deve ser sempre que nos engrandece. Se reconheço o Cristo como Senhor, se Ele é meu Senhor, ser fiel no pouco, para ser fiel no muito. É isto. A quem muito é dado, muito será pedido. Quando sentimos as bênçãos de Deus, é muito bom. Então nós retribuímos na mesma medida que também recebemos. E nós temos que retribuir para também que a vida nos possa doar. A nossa presença aqui também é uma retribuição do amor. Que sejamos causas de amor, fonte de amor, que engrandece o Senhor e que o Senhor também se orgulho bom de nós também. Todos temos os nossos talentos para circular. Nós vamos estudando o Evangelho e nos vamos preparando para a nossa construção, não é? Porque nós estamos em construção. Um dia, não duvidamos e nos engrandeceremos na obra que vamos construindo. Já não podíamos viver sem este momento. Se não tivéssemos começado, não conheceríamos esta vibração deste trabalho em conjunto, que é maravilhoso, aqui todos juntos, cada um dá o seu contributo, cada um dá o que pode. E meu espírito se alegra a pouco e pouco, meu Salvador. Jesus traz-nos esta esperança, esta fé, que nos consola e fortalece os nossos corações. Estas bênçãos recebidas, nós só queremos enaltecer o Senhor e a vida dá-nos o que dermos a ela. E ela nos compensa com tudo o que doamos também. Que possamos desenvolver a nossa fé e é altamente consolador, e quando entendemos isso, é o amor de Cristo em nós, nos nossos corações. E aí vamos transformando-nos em pessoas muito melhores, louvando ao Senhor. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Obrigada, Minda. Muito bom, muito lindo. Obrigada. Essa retomada aí, né, da nossa entrada no Cântico de Maria. Maria que já estava ali sendo serva do Senhor, né, auxiliando a sua parenta. E nesse momento, né, nesse cântico, nesse louvor que ela faz ao Pai, mais uma vez, né, ela se coloca
disposição de servir e de nos exemplificar, né, como nos conectar com Deus, como nos conectar com o Pai, porque esse momento, né, da adoração, ele é exatamente parte da lei que nós temos direito, né, dessa conexão com Deus, dessa relação com Deus, e nós precisamos utilizá-la, como nós falamos semana passada, né? Então todo esse cântico vai nos mostrando, né, essa entrega da razão e do coração aí da serva, né, e da vontade do Pai que vai se fazendo cada vez mais nessa ligação íntima com, com a vontade, né, com o que se vai se realizando no mundo, né, mostrando aí que somos instrumentos, né, então é um louvor aí completamente sincero, cheio de amor, né, que vem do íntimo da, da alma de Maria naquele momento, como a Márcia nos trouxe, né, daquela personalidade que recobra ali a sua consciência, né, vai recobrando a sua consciência e vai se reconectando aí com a sua missão, né, com o que havia sido ali organizado antes, né, da sua reencarnação para receber aí o Cristo, receber, né, o nosso querido irmão, e, e nesse sentido do exemplo, né, eu fiquei pensando que é exatamente aquele um verdadeiro exemplo do que, né, da boca que fala, o que está no coração, o que está na mente, o que está nessa consciência que já se reconectou com a lei, né, de amor do universo. Então coloca nesse louvor aí toda essa expressão, né, de engrandecimento, de adoração ao Pai, né, já consegue fazer o que Jesus depois vai dizer à mulher samaritana, né, que a gente adoraria em espírito, e aí então a gente vai entrando no nosso versículo de hoje, que a gente até acabou comentando um pouquinho a semana passada, né? Mas então que ali daquele momento dela falar da alma dela, ela passa a falar do espírito, né? O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, primeiro ela faz esse movimento, né, do engrandecimento ali ao Senhor, reconhecendo, adorando e já, né, se colocando, a gente também disse isso, numa posição completamente humilde diante dessa grande missão, né, completamente alegre, né, como a Márcia também trouxe, né, já essa alegria já estava presente aí desde o encontro com a parenta, né, da saudação, ela já, né, sabia, então, nesse momento, a alegria, né, como que transborda, porque ela se dá conta, então, desse espírito, né, que estava dentro já dela, não mais só um contato ali fluídico, mas já presente no seu ventre, né? Então, quem vai se manifestar, né, agora é seu espírito, que vai então exultar, né, em Deus, o Salvador. E como a Minda trouxe aí, né, esse, essa fidelidade, né, com muita humildade, porque ela já tinha essa virtude nela, né, já era do espírito dela. Então, naquele momento, talvez não importasse o tamanho da missão, mas ela entendendo que era uma missão essencial ali para todos nós, né, para todos seus irmãos que iriam receber essa presença do Cristo na Terra, né? E aí lá nos Salmos também, como a gente, né, disse, que essa época muito, né, até hoje, né, nas festas judaicas, tudo isso
ainda é cantado, né? A própria Torá é lida de forma cantada. Então, lá no Salmos 35, 34, também há uma referência a essa questão, né, da alma que exulta o Senhor, que também se alegra no Senhor, porque vai receber a salvação, né? Então, a gente vê toda essa conexão aí sendo feita, né? A gente sabe que Maria provavelmente conhecia tudo isso, né? Então, de alguma forma, ela estava com essa intuição também à flor da pele ali, nesse momento em que o seu espírito, né, transborda essa exultação. Felipe falou um pouquinho do espírito, né, semana passada, mas a gente pode falar mais um pouquinho, né, do meu espírito, que é realmente a nossa verdadeira essência, né, do nosso ser imortal. E não sei se alguém quer colocar alguma coisa, Felipe. Bem, não é bem este. É este. Também mereces palmas. Pronto, é só para a gente se recordar que os salmos, eles tinham como objetivo, portanto, a adoração a Deus, mas também era uma forma de exprimir sentimentos, ok? Então, é como se nós entrássemos no mundo íntimo de Maria, ou seja, é como se nós acompanhássemos aquilo que vai dentro dela, não é? Ou seja, estamos, na verdade, a observar uma prece cantada como se nós pudéssemos mergulhar através do microscópio sobre os sentimentos de Maria. Então, mergulhar dentro dos sentimentos de um espírito puro, não é? Ou de um espírito em envergadura de Maria, realmente que temos muito, muito a aprender. Então, este louvor, ou este, vem na sequência, não é? Tanto da visita de Maria Isabel, e ela está, como tu disseste, em pleno serviço, não é? E já sabemos que quando nós estamos em pleno serviço ou em plena sintonia com a lei, jamais poderá haver tristeza. Portanto, muito pelo contrário, só poderá haver alegria. Então, isto significa que nós estamos dentro de um ambiente de grande alegria, de grande sintonia com Deus, de grande comunhão com Deus. E ela traz aqui duas perspectivas, tanto enquanto a perspectiva de Maria encarnada, quanto na perspectiva de Maria Espírito. Porque no primeiro versículo ela fala que a alma, não é? Que a alma enobrece o Senhor. Como é que ela diz? Deixa-me cá ver. Minha alma enaltece o Senhor. E agora fala em espírito. Ou seja, há aqui uma adoração plena, não é? Porque assim, nós enquanto estamos encarnados temos condicionantes, o nosso corpo físico condiciona-nos a perspectiva. Mas ela coloca aqui então as duas perspectivas. Ou seja, eu enquanto Maria terrena, ou seja, com as condicionantes de ser um espírito encarnado, ou eu enalteço o Senhor, mas também numa dimensão mais espiritual. Ou seja, Maria enquanto espírito também se alegra e comunga com Deus. Ou seja, há uma sintonia plena. Que no fundo é isso que acontece na prece, não é? Nós estamos encarnados, não deixamos de estar vinculados ao corpo, mas o nosso espírito e o nosso pensamento liga-se a Deus, ou seja, a nossa essência, como estavas a falar, liga-se a Deus. Por isso Jesus disse para nós nos reservarmos ao nosso quarto íntimo, é exatamente para irmos buscar esta essência mais espiritual, não é? Que realmente nos faz sentir plenos. Aquela questão do vazio existencial, não é? Que muitas vezes às vezes as pessoas falam, isso vem do quê? Isso vem da falta de Deus, falta de falar com Ele, falta de sentir a sua presença.
No entanto, eu gostava também de destacar aqui que a questão do espírito, nós somos todos espíritos, não é? Criados simples e ignorantes. Mas a definição de espírito, segundo o Livro dos Espíritos, é que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E há aqui a referência a Deus também. Portanto, espíritos, os seres inteligentes da criação, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Portanto, há essa relação de grandeza, não é? Portanto, uma alegria que acaba também por ser sempre relativa, não é? Uma compreensão relativa, e depois o Pai como a questão absoluta. Mas aquilo que queria destacar então é que esta questão do nosso espírito, da nossa essência, vivermos a vida em espírito e em verdade, ou seja, vivermos a vida com a perspectiva do espírito imortal, que é muito, muito, muito importante. Porque reparem que ela vem da perspectiva mais terrena, mas nós temos que viver a vida terrena com esta perspectiva de espírito imortal. Porque viver a vida com o conceito de nos sentirmos espírito imortal faz com que a nossa prioridade na vida seja tal e qual como Jesus nos coloca, a questão de colocarmos os nossos tesouros naquilo que é do céu. Ou seja, nós somos homens do mundo, temos que ser homens e espíritos no mundo, mas devemos colocar a nossa prioridade naquilo que são os grandes valores do espírito, naquilo que é a nossa riqueza espiritual, que é o nosso desenvolvimento enquanto espíritos. E, portanto, quando fazemos isso, a consequência é realmente enaltecermos o nome do Senhor, não é? Porque não se pode crescer espiritualmente sem a prática da caridade, o conhecimento e o esforço próprio, e isso torna-nos exemplos para outros, e depois também porque no nosso campo íntimo há esta alegria que decorre de nós nos sentirmos úteis na cocriação, como tu falaste, naquilo que nos compete, não é? Naquilo que nos compete, nesta criação infinita, mas que nós temos a nossa pequena parcela, enquanto espíritos, de contribuição para deixar o mundo melhor, como um todo, mas também para deixarmos o mundo íntimo do outro melhor. Ou seja, sermos aquelas candeias, aquela luz no mundo, para o outro, e quando assim somos, estamos a viver a vida em espírito e em verdade, e portanto o nosso coração se alegra. É isso aí, Felipe. É, é buscar, né, estar no mundo sem ser do mundo. Isso não quer dizer que Maria, né, não sentiu, não se angustiou, não se afligiu, não sofreu, né, até sentiu um temor ali ao receber, né, primeiramente o anjo, mas, né, ela já tinha, né, esse auge da maturação espiritual dela, né, ela já no seu íntimo, né, conhecia, entendia, né, e passou ali a sentir e vai passar a viver, né, mas isso não a eximiu de sentimentos, né, que nós temos quando estamos aqui no mundo. Mas como o Felipe falou, a gente precisa nos descobrir, né, como esses seres inteligentes da criação, né, filhos do Pai, né, da sua vontade manifestada que nós somos, né, e buscar, né, descobrir os nossos caminhos como esses seres imortais, né, que nós temos todas essas virtudes divinas em nós e que sim, né, nós temos que trilhar o caminho aí para, né, nos despertar, para cumprir esse papel, né? E é nesse trajeto que a gente vai, então, aprofundando a nossa relação, né, com o Pai, vai
criando essa intimidade com o Pai, vai descobrindo essas faculdades, nossa, né? Não é nem falar do espírito, mas as nossas faculdades, verdadeiras faculdades, que nós temos que colocar em ação, né? Para que a gente esteja cada vez mais nessa conexão e entendendo, né? Que a gente, sim, cada um tem o seu papel, né? E vai cada vez mais alcançar um estágio de graça maior, né? De se sentir esse verdadeiro filho do Pai, e aí, né? Como o Felipe falou, estar nessa sublime sensação, nesse sublime momento de Maria, né? De adorar em espírito e verdade, né? E nós veremos que tudo está em nós, né? Tudo está no Espírito, na nossa essência, na nossa consciência. E Maria traz isso para nós, né? Nesse momento, ela nos reaviva a consciência, né? Nos alerta, nos colocando essas condições que nós somos, né? O que somos. Sim, somos alma no momento que estamos aqui, em que estamos, né, Felipe, Márcia, já te passo a palavra, Nica, estamos aqui vivendo essa existência, mas também que somos uma individualidade eterna e infinita, né? Que foi criada com amor, por amor, para chegar a essa felicidade plena. Então, Maria, como que naquele momento, ela já apresenta para nós nesse cântico, assim, todo o que depois a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer, né? Tirar os véus aí com o Pai, sempre respeitando o nosso tempo, o tempo de maturação das suas criaturas. Márcia, por favor. Obrigada, Patrícia. Sem pressa, que é um prazer ouvi-los. Bom, boa noite a todos. Quando a gente lê, estuda lá na Gênesis, no livro Gênesis, que os espíritos respondem, explicam que nos falta um sentido para compreender a Deus. E quando a gente junta o versículo que nós estudamos na semana passada com este, porque eles se complementam, né? Eles fazem como que uma duplinha ali, né? Vamos botar aqui como se falasse no Brasil, uma duplinha sertaneja, né? Então, os dois juntinhos ali. Então, o que passa, a mensagem que chega para mim, né, do que eu entendo quando eu vejo os dois versículos, é que Maria compreendeu. Maria tem esse sentido para compreender a Deus. O sentido que nos falta para compreender a Deus, e por isso nós sentimos Deus pela sua criação, partindo de nós mesmos, e tudo que nos rodeia, Maria, nesse cântico, nesse momento, ela passa, pelo menos o que eu senti, é que ela tem esse sentido. Ela tem esse sentido da compreensão de Deus. E aí a gente vai dizer assim, mas nós lemos na pergunta lá no Livro dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Uma coisa é falar, uma coisa é ler, uma coisa é decorar, uma coisa é a gente olhar para aquilo, mas não perceber essa grandiosidade. E ela percebe do alto de suas conquistas morais, de sua elevação, ela consegue compreender Deus. E aí ela é capaz de dizer que enaltece ou engrandece ao Senhor na sua alma e no seu espírito. Ela vê,
ela compreende e vê toda a distância, que mesmo um espírito no seu grau de conquistas espirituais, colocando bem dentro do que a gente entende, é comum a gente falar dentro da doutrina espírita, ela vê a distância, ela vê a sua pequenez. É bem como Jesus nos disse: aquele que se fizer pequeno será grande. Né? Então, ela tem grandeza espiritual para reconhecer-se pequena e compreender a grandiosidade de Deus. Eu não sei se ficou claro isso que eu tentei, mas esses dois versículos, e depois adiante também no cântico, eles se complementam, eles fazem uma duplinha, um parzinho ali, que mostra para assim que Maria compreendeu Jesus, e ela está numa alegria, ela exulta, seu espírito exulta, porque imagina nós um dia que nós pudermos compreender isso. Se já temos alegria no nosso coração, já temos conforto em nossas vidas, consolo, com o pouco ou quase nada que nós podemos compreender, imagina chegar a um estágio em que ela desperta para essa luz. Ela recebeu uma mensagem do anjo, quase que expôs ali uma dúvida. Aí, depois, ela vai e visita Isabel, faz uma saudação, recebe aquilo tudo. Tudo isso junta, tudo isso se deposita em seu interior, de forma que a sua compreensão se expande, amplia, e ela tem essa percepção, e ela consegue traduzir isso nesse cântico, que, né, que já é uma tradição dos salmos, ela busca em seus conhecimentos, mas ela exprime aquilo, né, com sinceridade, com quem conquistou esse entendimento. Era isso que eu queria trazer, e aí ver o que vocês podem me ajudar nesse sentido. Obrigada. Obrigada a você, Márcia. Boa noite, Cândido. Seja bem-vindo. E eu pensei exatamente isso também, porque esses cânticos, né, vinham assim, nesses pares, né, fazendo essas duplas, e realmente esses dois versículos, eles têm né, uma equação aí que nos leva a esse pensamento, a essa reflexão, né? Por isso eu lembrei da Alcione lá no livro Renúncia, né? Que ela diz que a gente tem que conhecer, entender, sentir, né? Meditar, né? Sentir e viver. E Maria já estava nessa condição. Ela nos mostra exatamente isso, né? Nesse momento em que ela coloca todo esse sentimento para fora nesse cântico, né? Como se ela já estivesse completamente bem-aventurada, né? Com todas as suas virtudes aí desenvolvidas por essa elevação moral, essa elevação espiritual. Então, sim, né? Ela muito provavelmente estava nessa condição, né, de se conectar com a sua faculdade de compreender esse Deus, né, de amor, esse Deus do impossível, como foi falado pelo anjo, né, e esse Deus dos milagres. Alguém mais? Quer falar alguma coisa do espírito? Eu acho que a Nica está muito calada. Estou um gosto, estou com a bateria um bocadinho em baixo. Eu acho que, pronto, quem me costuma ajudar hoje, se calhar, também tirou uns dias de férias e eu estou aqui um bocadinho largada ao meu espírito, só. Mas eu acho que todos nós temos, de facto, tudo aquilo que é necessário para evoluirmos. Temos
as ajudas, temos aquilo que está alojado dentro do nosso coração, a tal semente que vai desabrochar e vai tornar esse amor do Pai vivo dentro de nós. E eu acho que, mesmo para aquela pessoa que não tem o entendimento da fé, não está ainda desenvolvido, basta se calhar olhar para as diferentes atitudes que tem em relação às coisas. Porque se nós estivermos bem dispostos, alegres, tudo o que seja numa vibração elevada, cria e dá e causa bem-estar. Não há volta a dar, certo? E o inverso também se sente. Tudo aquilo que nós fazemos de menos bom torna-se complicado, torna-se pesado e também faz gerar à nossa volta mais turbulência, mais complicação, mais dificuldade. Portanto, isto é só juntar um mais um na vida, não é? É só juntar um mais um e fazer a dita escolha. E se nós tivermos, de facto, esta semente já um bocadinho desenvolvida, eu acho que esta percepção sai quase naturalmente. O tal GPS que eu falei lá para trás acaba por nos orientar e dizer, epá, não vais para aí, porque para aí é complicado, o caminho aí é cheio de pedras, podes furar um pneu, podes ficar com o carro avariado, não é? Agora, é tudo o tal livre-arbítrio que todos temos, que vai ditar, digamos, a palavra final. E eu acho que, olhando para estas personagens, não é? Que o Evangelho traz, é fácil perceber que a maior parte há de vir, de facto, de um plano diferente do nosso, porque tudo aquilo que eles fazem, de alguma forma, é sempre nessa tal vibração de amor, de ajuda, e até quando têm as dificuldades, a forma de as enfrentar e de as ultrapassar é sempre todo um exemplo de positivismo e de humildade e de aceitação e pronto. É só nós abrirmos os olhos de ver e a mente para entender um bocadinho, porque eu acho que isto não tem a ver com capacidade intelectual, eu acho que isto tem a ver com sensibilidade, não é? Se a pessoa estiver sensível, consegue perceber. Se a pessoa estiver com o coração assim fechado, não há forma, não é? Até pode ser o intelectual com gabarito em muita coisa, mas se não tiver sensibilidade e se não tiver aquele amor, já dizia a Paulo, não é? Se não houver amor, não há nada. E a caridade é uma das formas de amor, portanto, tudo que vai em ação e em atitude de ajuda ao outro é amor, é o tal amor, é o amor, numa forma prática, porque também o amor, se estiver só aqui dentro de nós e não for posto em ação, também não tem interesse, não é? Também acaba por ser um amor egoísta, um amor que não dá frutos. Pronto, isto foi um bocadinho o que eu agora apanhei assim, mas o meu motor hoje está um bocadinho em baixa. Os neurónios estão assim um bocadinho com pouca vontade de. Eu te entendo, Nica. Pode ser que Vamos juntas. estar à espera, pode ser que sim. Porque eu É. hoje já tive a prova provada que, de facto, às vezes nós ficamos assim, mas somos ajudados, causam-nos dificuldades, não sei o quê. São às vezes, não talvez nós que já estamos um bocadinho mais dentro da temática, mas assim, em geral. E eu ando para falar com uma senhora que cuidou do meu pai e que trabalhou comigo também quando cuidei da avó da Cláudia. Há 3 meses, desde que começou o verão, que eu ando para falar com a senhora.
e hoje é por isto que não falo, amanhã é por aquilo, depois é porque está na hora do almoço, depois não quero atrapalhar, pronto. E tenho andado a adiar, a adiar. Hoje sentei-me à mesa da cozinha, era um quarto para o meio-dia, e disse: não, agora até ao meio-dia eu vou ter que telefonar à senhora para saber como é que ela está. Porque ela está com um problema de saúde e eu gostaria pronto, de saber como é que a coisa estava a desenvolver-se. Agarro no telefone, ela fica muito contente por eu ter ligado e diz assim: ai, que engraçado, hoje já é a segunda pessoa com quem eu trabalhei e a cuidar de pessoas, como a Ana sabe, que me telefona a dar os parabéns. Eu fui ligar exatamente no dia em que ela fazia parabéns e eu nem sabia. Portanto, tive aqui uma ajudazinha complementar e tal. E eu depois também lhe disse: Dona Lourdes, é assim, eu também não quero os louros todos para mim, mas olha que eu hoje tive aqui uma grande ajuda dos meus irmãos lá do lado de lá, sabe porquê? Porque eu nem sonhava que a senhora fazia anos. Não me diga, Ana, não, eu ando aqui, ando aqui, ando aqui, é hoje, é amanhã, e olha, pimba, é mesmo no dia dos seus anos que eu lhe liguei. Era para ser. Pois, mas é É, assim, é, é, essa, é, o tal, é tal dinâmica e isso. às vezes nós também, em relação à fé, andamos assim. É hoje, é amanhã, é depois da manhã, andamos aqui a adiar. Claro que tudo tem o seu tempo, mas também temos que tomar a atitude, temos que nos fazer Isso. ao tal caminho, não é? É, Pronto, eu porque a podia ter fé feito é várias vezes este telefonema e até podia chegar ao dia dos anos e ter a mesma também, acontecer à mesma, não é? Mas deixei de fazer telefonemas que se calhar poderiam fazer toda uma diferença na altura, não é? Pronto, acho que nós temos que acordar um bocadinho para esta. Quando nós sentimos necessidade de fazer qualquer coisa, devemos fazer, não devemos adiar. e foi o E que Maria fez, né? depois Saiu correndo e foi temos que ir. servir, né? A fé sem obras não resolve. E do que você estava falando, né? Do entendimento, do intelecto, o Kardec perguntou, né? Se a gente ia precisar professar, né? O espiritismo para alcançar aí uma salvação, uma iluminação. E não, a gente precisa realmente fazer esse movimento de querer fazer pelo outro, de querer fazer por melhor por nós. E aí o que que eles falaram que nos falta? Vontade, que os esforços são poucos. E é isso que a gente vê em Maria, né? O que não faltava nela era vontade de ser a serva do Senhor. Que possamos ter essa vontade todos os dias firme. Felipe, vai lá. Até baixou a mão. Ora, eh, Obrigada, Nica. Desculpa. deixa-me ver. Acho que já me esqueci daquilo que ia dizer. Eh, Não, já não vou lá. Peço A gente desculpa. estava falando da Traíram-me aqui. faculdade de compreender Deus, Isto hoje não está fácil. da faculdade de compreender Deus, que Maria, né, provavelmente tinha esse sentido nesse momento, ela estava expressando toda essa conexão. Hum, 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 hum. Não, já já volta, Exato. já já volta. Mais alguém a falar do espírito? A falar, Ah, já voltou. viu? Estava a pensar aqui sobre o Espírito Santo, ou seja, sob várias perspectivas, sobre eh, o serviço que santifica o nosso espírito, pela condição espiritual de Maria, que já se torna santa, não por ser santa no sentido de iluminada, não é? E não propriamente ser santa da Igreja. Portanto, santa no sentido de iluminação. E também
do entendimento espírita sobre o Espírito Santo, que é, portanto, a pleiade de espíritos que trabalham em nome do Senhor, não é? Portanto, o meu espírito, mas podíamos dizer o meu Espírito Santo, não é? Porque realmente ela faz parte dessas inteligências menores, mas que já compreenderam em profundidade o trabalho que lhes compete na criação, não é? Portanto, estamos a falar de um ser luminoso e por isso é que a sua alma se alegra em Deus, não é? Porque ninguém consegue ser iluminado se a sua alma não se alegrar em Deus ou se o seu espírito não louvar a Deus. Outra coisa muito importante, e eu tenho tido a ousadia de às vezes colocar umas músicas antes e depois mesmo das palestras presenciais. Porquê? Porque há uma rigidez, digamos, no movimento espírita, a tornar a coisa às vezes até séria demais, no sentido de ali um rigor, ninguém se pode quase mexer, ninguém pode sair, ninguém pode, ninguém pode partir ali uma loicinha, né? Portanto, aquilo tem que estar ali tudo muito acomposto. E então, onde eu quero chegar? Falta louvar a Deus, não é? Porque a prece tem o agradecimento, tem os pedidos, mas também tem o louvor. Então, há aqui esta sintonia pelo louvar. E realmente, ou seja, por esta conexão íntima, quer seja pela música, pelo cântico, portanto, realmente o cântico e a música é também uma ferramenta incrível para nos ligar a Deus. Portanto, este Espírito, eh, que é santo também, não é? E é santo porquê? Porque muito serve. Porque ela é a serva do Senhor, ela colocou-se como serva do Senhor e, portanto, por cada um de nós que se coloque nessa posição, está realmente no caminho iluminativo para tornar também o seu Santo Espírito em Espírito Santo. Que assim seja, né? Novamente, né? Está na nossa escolha, né? Está no Fazer teu querer. isso, seguir agora daqui a milênios, está na nossa vontade, né? Passar a fazer esse momento, né, de adoração, de louvor, um- uma, uma constante, Na vida. né? Na nossa vida, exatamente. Eu confesso que eu senti uma dificuldade de encontrar essa música, Hum, porque a gente fica muito preso nas nossas músicas, na vida. né, espíritas, e, e eu tentei vencer essa barreira para a gente poder trazer, né, essa sintonia. É muito pra- bom. Deixa-me é, só dar aí uma chega a isso, porque às vezes até os conceitos da interpretação teológica, portanto, são diferentes, mas nós temos que reter apenas aquilo que é bom, não é? Mas a vibração da música, por exemplo, é boa, o sentimento que ela expressa e que nos faz sentir é bom, então que a gente tem que retirar, fazer um filtro, retirar aquilo que nos divide, não é? E recolher apenas aquilo que nos une. Por isso também às vezes trago músicas católicas, às vezes músicas evangélicas, outras vezes músicas espíritas, e na verdade o conceito do NEP é exatamente esse. É essa multiculturalidade, né? Essa multicultura, onde todos se possam unir, onde todos possam contribuir, mas tendo o denominador comum que é Deus. Portanto, que a gente não sejamos preconceituosos, porque o amor de Deus não é só para os espíritas, só para os nepianos,
só para os evangélicos ou só para os católicos. Portanto, há gente boa, há música boa e há coisas boas em todos os cantos do mundo, inclusivamente naqueles que aparentemente, segundo aos olhos do mundo, parecem nefastos. Portanto, a gente tem que pôr sempre aqui muitas reservas com os nossos preconceitos, porque senão estamos a servir só o nosso orgulho e não a Deus. E são coisas, né, detalhes que ainda nos separam, né? Porque todos estão no caminho, mas só de estar nessa vibração, como você falou, de estar nessa sintonia, já é muito que a nos unir, né? Porque nós vemos tantos irmãos aí totalmente afastados, como você falou, totalmente desconectados de um pouquinho, né, dessa divindade que todos temos e que precisamos buscar. Então é muito bom, foi um exercício muito bom. Pois é. Mica, vai lá. Enquanto o Filipe estava a falar de rigidez e de. Veio-me aqui esta imagem que é louvar, é dar elasticidade ao amor. E nós temos muito a tendência de criar compartimentos. E a rigidez é uma forma de opressão como outra qualquer. E o espírito tem que ser livre, precisa de ser livre, porque mesmo errando, se não tivermos a liberdade de errar, também não temos a liberdade de aprender. E em relação, por exemplo, à arte, à expressão, qualquer tipo de expressão que se possa ter em relação ao sentimento, ele também é necessário, porque senão não existiria arte. A arte também é uma forma do espírito se manifestar. E a forma como nós a entendemos também acho que tem muito a ver com a nossa maturidade espiritual, de alguma maneira. Sim. Claro que se nós estivermos um bocadinho mais maduros, de alguma forma, vamos identificar com coisas, talvez já. Eu não quero fazer termos de comparação, não é? Mas talvez aparentemente mais belas, não sei, mais bonitas, mas isso tudo também é muito relativo, porque a beleza em si também não se pode medir, não se pode quantificar, não se pode. Pronto, tudo é necessário, tudo é necessário, e tudo o que venha dizer não pode ou não faz é limitar o crescimento do espírito, é sempre uma limitação. E Deus nos dá o livre-arbítrio, né? E, Deus dá o livre-arbítrio aos seus seres e inteligentes, então, E Maria teve uma elasticidade emocional enorme para poder acompanhar o percurso do filho. sim, Teve que ter essa elasticidade para conseguir ouvir o que ouvia da sociedade em que estava inserida, para ultrapassar, ter a emoção necessária e o alento e a energia, a coragem moral, não é? Para ultrapassar isso tudo, e depois ainda ter a elasticidade emocional para ver a provação que o filho teve que passar para nos deixar perceber o que é que o mal é capaz de fazer. Para nós conseguirmos perceber o que é o amor. É tal situação de termos de errar para perceber quando é que acertamos. Infelizmente, Cristo teve que fazer aquele percurso de sofrimento para nós percebermos que a felicidade não é desse não, mundo. não se pode basear no sofrimento. Tem que ser noutra energia completamente diferente. Sim. E para nos mostrar essa essência, que nós somos essa essência. E é essa essência que nós temos que buscar desenvolver, né? E é essa essência que cada vez mais amadurecida e acrescida, né, das virtudes, que vê beleza em tudo, que vê o belo em todas as possibilidades aí de manifestação do espírito, não vê restrições.
Mas claro, agora se me deixa complementar só aqui uma coisa que me veio também à ideia, em relação às sociedades, a diferença entre aquela época e a nossa a atual também acaba por ser pouca, porque para se governar não se pode dar liberdade para se conter as pessoas e levá-las a fazer o que a maioria quer que as pessoas façam, a liberdade tem que ser restrita. E Não, não convém a pessoa, pelo menos, ter liberdade de pensar e de se manifestar de uma maneira diferente. A sociedade quer estereotipar sentimentos, atitudes, porque isso é mais fácil de controlar. é. Pronto, e agora já não vou por aqui fora, Queremos todo, porque a comecei a sociedade entrar quer todos tudo. iguais e não quer aproveitar da individualidade de cada um. E Cristo também veio mostrar isso. Sim, sim. Ele doou-se a todos, aos que erravam, aos que acertavam, aos que estavam certos, aos que socialmente eram bem aceitos, aos que socialmente eram postos de lado. Ele veio mostrar tudo, só não vê quem não quer. Pronto, é de uma evidência tão clara que também só mesmo quem não consegue ter olhos ainda de ver é que não vê mesmo. A conveniência ainda, né? Mas a nossa querida Maria já tinha esse espírito, né, tão elevado, tão conectado, então ele só podia então exultar, né, o- em Deus, só podia aí encontrar esse estado de graça maior, né, essa glorificação, essa alegria suprema, né? A Márcia falou da gente, de Maria estar aí mostrando os seus sentimentos, o Felipe também falou da gente entrar em contato com esse íntimo de Maria, né? E lá no NapSearch, né, o comentário do Bruce, ele coloca o transbordamento espontâneo de sentimentos fortíssimos para essa exultação, né? E aí eu fiquei pensando que sentimentos, né, seriam esses, né? Para mim, né, veio fé, veio, claro, amor, né? E essa condição aí, né, da nossa transcendência, nessa consciência da transcendência que possibilitou muito provavelmente, né, Maria a fazer a sua conexão aí com Deus, a recobrar essa faculdade, esse sentido de compreender Deus, né? E só porque, né, como a gente já falou, levava ali no seu ventre o quê, né? O nosso querido irmão, modelo e guia. E como ela não poderia, então, nós também, né, já falamos isso semana passada, ter essa alegria, né? Então, como não poderia ser essa alegria intensa, né? Estar aí com com esse ser puro no seu ventre, né? Dentro de si. E aí eu fiquei pensando, né? Como que nós nos sentimos, como quando nós somos aí escolhidos, né? Ou estamos aí junto de outros irmãos e estamos aí buscando, né, desenvolver atividades que auxiliem pessoas, né, o que a gente possa contribuir, como o Felipe já falou, que a gente possa ser útil, né, como que a gente se sente, né, quando essas oportunidades surgem, a gente exulta, a gente, né, agradece, né, ou a gente esquece de agradecer, a gente nem percebe que foi uma grande oportunidade, como Maria estava vivendo naquele momento. A Nica continua com a mão levantada, não sei se Ah, estava à espera que ela falasse. não é? Ora,
Aí eu fui buscar lá no livro dos Espíritos, né? O que que é essa felicidade, né? Esse momento de exultação. Então, é o que também já foi falado, né? Acho que o Felipe já falou, a Márcia também, essa, essa comunhão plena, né? Com as leis. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente sente essa felicidade. E Maria só tinha aí um ser, né? Carregava um ser ali que ia viver todas essas leis, nos exemplificar todas essas leis, né? Na prática, como é possível vivê-las. Então, a gente percebe que sim, essa felicidade, que ele disse que não é desse mundo, não é mesmo, mas ela vem mesmo a gente estando aqui. Quanto mais a gente se aproxima, mesmo que, como disse a Nica, a sociedade ainda não queira olhar, não queira ver que tudo, né, que foi deixado é tão claro. É só a gente olhar um pouquinho, ler um pouquinho, estudar uma semana, como diz André Luiz lá na Agenda Cristã, que a gente já é possível, né? Já nos é possível ser, exercer essas leis, né? Praticar aí uma atitude cristã conosco, com os nossos irmãos, mas nos custa tanto, né? Nos custa tanto ainda. Você ia falar, Felipe? Espera só um pouquinho, né? Felipe tinha levantado a mão. É, no fundo, todos nós andamos à procura desta alegria, não é? Desta felicidade. Todos nós gostamos ou gostávamos de ser pessoas felizes. Só que isto é um paradoxo, porque nós queremos ser felizes muitas vezes sem fazer absolutamente nada. Estamos à espera que a felicidade nos venha bater à porta. Estamos à espera que Deus nos proteja, que os espíritos nos protejam, nos guardem, nos guiem, mas sentados na poltrona, ou sentados no sofá, ou sentados na nossa própria inércia. Então Jesus vem provocar-nos e dizer-nos: olha, para seres feliz, tens que descobrir a alegria de servir. Só que a alegria de servir dá muito trabalho. E como dá muito trabalho, nós cortamos para canto, como dizem vocês, para escanteio. Porquê? Porque temos que nos esforçar, temos que sair da nossa zona de conforto, temos que dar de nós para dar ao outro, e até chegarmos a essa maturidade espiritual, vamos sofrer. É porque não servimos que somos infelizes. Porque o serviço faz parte do cumprimento da lei de Deus, porque se analisarmos, Deus só dispensa bênçãos para nós. Então, há aqui várias passagens sobre esta situação, sobre a alegria, e no fundo há aqui um denominador comum, que é sempre aqui o espírito de serviço. E reparem que ela, antes disse: eis aqui a serva do Senhor, não é? Portanto, ou seja, o que é que ela está a dizer? Eu estou totalmente disponível, eu com toda a minha alma, com todo o meu coração, eu quero servir a Deus. Então, nós temos aqui a revelação para nós de como sermos felizes, não é? De como atingiremos a verdadeira felicidade, porque há felicidades do mundo, não é? E há a verdadeira felicidade que é do espírito. E, portanto, nós temos que colocar estas riquezas do espírito, que são elas que vão permanecer connosco para sempre. Portanto, lembrei-me logo
quando o Pedro pergunta a Jesus, quando ele multiplica não, transforma a água em vinho, o Pedro diz para o mestre: Mestre, então mas estás a transformar água em vinho, mas tu não estás aqui a estimular a embriaguez, a bebedeira? E ele disse: Pedro, conhece a alegria de servir um amigo? É porque se Jesus não transformasse a água em vinho, faltava o vinho, e isso era uma desonra para o noivo. Então, muitas vezes, nós temos que servir das convenções do mundo para servir a um amigo. É tal e qual as músicas evangélicas aqui. O bem que a música evangélica traz é muito maior do que a convenção de não ser espírita. Estão a ver? Então, há que nos preocuparmos realmente com aquilo que é a essência das coisas, porque isso vai ser aquilo que vai determinar a nossa verdadeira felicidade. Então, não é como nós saímos de um estado de petrificação, não é, do sentimento, para começarmos a ficar com este espectro mais alargado da compreensão do mundo e do outro. E sempre será o caminho. Pois já outra nota que eu gostava de deixar, que é a questão da abundância das bênçãos divinas para com todos aqueles que servem. Eu lembrei-me da passagem de Pedro, quando ele lança as redes e diz: Senhor, labutei toda a noite e nada apanhei, mas agora, com base na tua palavra, lançarei as redes. O que é que acontece? A pesca é abundante. Então, se nós colocarmos sobre este ponto de vista do servo, daquele que vive segundo a palavra do Cristo, a pesca é maravilhosa, porque vamos pescar os valores, vamos buscar a edificação do nosso ser. E quando nós temos em nós essa capacidade de sentir e esses sentimentos mais solidificados, a vida torna-se abundante. De tal forma de uma forma simbólica, era o barco que ia cheio de pesca. De tal forma que até se estava quase a afundar. Tamanho era, tamanho era a, a pescaria, não é? Mas isso no nosso mundo íntimo é exatamente o mesmo. Quando nós conseguimos sentir um amor que vai além da nossa essência, quando nós conseguimos ter compaixão com o outro de uma forma profunda e pura, a vida torna-se bastante abundante. Por isso Jesus disse: Eu vos darei vida e vida em abundância. Então, é esta vivência de um movimento íntimo abundante. E é claro que quem vive assim alegra-se muito e enaltece o nome do Senhor. Isso aí. A gente fala também empurrar com a barriga. Então, que a gente deixe de empurrar com a barriga essa decisão de servir, né? Como a Márcia até já falou antes, né? O maior líder é o maior servidor. Para mim é fácil empurrar, tenho barriga. Facinho, facinho. Essa barriga é virtual, viu? Ninguém precisa conquistar uma barriga para estar nessa condição. Ah, A vai lá, almofada Ney. que eu ponho de vez em quando aqui, para Vai dar lá. aconchegado. Ah, tá bom. Essa é a barriga que é a tal gravidez espiritual que todos temos que ter para empurrar. Essa Temos está que estar permitida. grávido, de serviço. Essa está permitida. Olha que barriga todos temos. Ele não especificou se tinha que ser grande ou pequeno. Viu? Perímetro abdominal, vá. Volume abdominal. Não tem ordem de grandeza aqui. O Filipe falou em felicidade. Eu estava a pensar cá para mim. De facto, a felicidade não é uma coisa egoísta, tem que ser uma coisa partilhada, pelo menos não, para mim é. E eu digo assim, epá, és mesmo totó. Então hoje de manhã tu mandaste, porque eu tenho assim um grupo de pessoas que todos os dias mando os bons dias, porque senão também não fico bem, pronto, isto já é uma necessidade também.
Não sei se é espiritual, mas pelo menos que me põe bem disposta, põe. Mas pronto. E o que eu hoje mandei, por acaso faz todo sentido, que é a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. E de facto é isso. É que ser feliz é fácil, é barato. E está ao alcance só de nós termos vontade, porque eu acho que nós idealizamos uma felicidade que de facto não é aquela que algum dia nós iremos ter, porque essa nós nem temos percepção dela, mas pronto. Mas passa tudo por ser altruísta, ponto. Ser feliz, no fundo, é ser altruísta. É deixar de pensar em si e pensar no outro. E a felicidade vem, pelo menos para mim acontece assim. Eu sou feliz a ajudar, eu sou feliz a sentir que sou capaz de dar qualquer coisa e ver depois, ou não, porque às vezes também não vemos, não é? O retorno disso, mas pronto, mas eu só o poder e ter essa capacidade, fico pronto, fico feliz, fico completa, fico cheia de, se calhar de graça, de alguma forma, não é? Também é uma forma deste pai me retribuir através dos outros essa, essa ação, essa boa ação, não é? Porque nós é que somos os portadores dos milagres e das coisas boas dos outros e vice-versa. Porque nós é que temos que ser, assim como os irmãos espirituais canalizam as coisas para o lado de cá, nós cá também temos que canalizar as coisas uns para os outros. Portanto, isto tem que haver sempre uma dinâmica. Uma pessoa só não chega a lado nenhum de forma nenhuma. Não, Nem espiritualmente, nem materialmente, nem. Pronto. não. Você usou a palavra-chave. Os irmãos de lá. Somos todos irmãos. Nós somos uma família. A lei é de sociedade. Se nós, né, não fizermos todos felizes, não estaremos todos felizes, né? Por isso que a regra áurea é fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a nós mesmos, né? E aí sim, essa felicidade se completa, né? E o Haroldo sempre conta uma história, né? De que o que que adianta, né? Você ter muito dinheiro, você ter tantos bens, você ter possibilidades e você não ter com quem compartilhar. Então, a felicidade não está aí, realmente. A felicidade está nesse sentido que a gente encontra em ter sentido na nossa vida e na vida do outro, né? De sermos esses instrumentos, que é esse exemplo maior que Maria tá nos, né, nos deixando aí, nos transmitindo aí. E aí, o Felipe já falou um pouquinho, né, de Deus, porque ela exulta, né, seu espírito exulta em Deus, e, e esse tem que ser, né, o objetivo maior da do nosso entendimento como ser, né, espiritual, buscar essa conexão sempre primeiro com Deus, né? O nosso louvor, a nossa adoração tem que ser sempre para o Pai, né? Para que a gente faça essa conexão, para que a gente esteja nesse caminho da elevação dos nossos espíritos, do amadurecimento moral, como Maria tinha, a Márcia falou, né? Dos nossos espíritos. Não podemos adorar as coisas do mundo.
senão não deixaremos de estar no mundo sem ser do mundo, né? Continuaremos presos às coisas da matéria, né? Como Kardec trouxe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o capítulo que vem antes, né, do sede perfeito, que é servir a Deus ou a Mamon. Esse é o caminho, né, que vai nos levar ao que ela fala depois da salvação. É o que vai nos fortalecer para cada vez mais ter vontade de ser, né, esse instrumento e ir nos nutrindo espiritualmente para realizar todos os nossos propósitos. Fala, Felipe. Tá no mudo ainda. Quer dizer, quero trazer aqui uma ideia que recolhi aqui. Ontem vi um podcast de um pastor presbiteriano. Estava interessado aqui a ver a perspectiva dele sobre algumas coisas. Ele disse algumas coisas interessantes. Uma delas foi do servir a Deus por amor a Deus. E isto caiu assim que nem uma luva, porque nós muitas vezes, a doutrina espírita diz-nos que o teu passado não é bom, o teu passado foi isto, foi aquilo. E muitas vezes as pessoas, sabendo disso, servem ao centro ou servem a Deus um bocado com o sentimento de culpa ou o sentimento de temor, se eu não sirvo agora, depois não sei quê. E esse ponto de partida para o serviço é completamente errado, porque ele baseia-se numa culpa em vez de se basear no amor. Então vejam que isso não deixa de ser verdade, não é? Ou seja, muitas vezes o processo de reeducação do espírito é passando pela mesma prova ou passando pelo resgate, mas essencialmente o ponto de partida para servir a Deus deve ser o amor a Deus e não propriamente o temer a Deus ou o ter medo de Deus ou do nosso futuro. Então é basear o nosso serviço ou o nosso trabalho ou a nossa prática de caridade ao serviço ao outro por conhecermos quem é Deus. E como é que nós nos conhecemos? Louvando, trabalhando em seu nome. É porque a perspectiva do serviço muda completamente. Porque eu deixo de estar vinculado àquilo que não é bom para me vincular ao sentimento maior. Então, nós devemos vir para a casa com o Evangelho para servir a Deus, para glorificar o seu nome, por amor ao Cristo, e não para resgatarmos os nossos débitos do passado. Percebem a diferença? A ideia deve ser: eu estou aqui porque eu amo a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui porque eu creio em Deus. Porque Deus é infinito. Ele disse outra coisa que eu adorei. Ele diz assim: às vezes faziam-lhe perguntas delicadas e ele diz assim: eu não compreendo todas as coisas, mas eu confio na bondade e na justiça de Deus. Vão ver? Ou seja, é uma fé que às vezes não é necessária tanta racionalidade. Que é bom? É. Mas a base da nossa relação com Deus deve ser os nossos sentimentos mais puros. E isso é algo muito impactante. Porque, no fundo, é isso que prevalece e é isso que nos aprofunda a nossa experiência com Deus. É nós, na relação que temos com Ele e também com os outros, sermos pessoas com esse nível de profundidade, ou seja, com esse nível de entrega,
com esse nível de intenção. E isso é muito importante. Portanto, queria deixar aqui esta ideia, porque Maria está profundamente alegre porque ela ama a Deus, porque ela compreende a Deus, porque ela está vinculada ao amor e não propriamente a delitos pretéritos. Porque o processo de salvação que vamos falar a seguir, é exatamente isso. É nós largarmos-nos daquilo que nos atrasa, cortarmos com essas escravidões mentais, com essas prisões, destes atavismos, destes preconceitos, e focar-nos naquilo que é essencial para a nossa vida, que é a vivência prática do amor em toda a criação. Então, é como virar o paradigma, porque a nossa mente ainda está vinculada ao queixume, à desgraça, à vitimização, a isto e àquilo, quando devemos estar vinculados ao outro lado da vida, à vida do amor, à vida da confiança em Deus, à vida do vai correr bem, à vida do eu vou me curar, eu tenho fé, eu vou conseguir, porque é da lei que assim seja. Todo aquele que busca encontra, todo aquele que procura acha, e portanto é no fundo esta mudança de padrão mental, né? Este ver a vida pelo lado do benfeitor e não pelo lado do obsessor, né? É vincular-nos à espiritualidade superior, à misericórdia de Deus e não aos processos expiatórios ou de dor. Temos que nos afastar da dor e ligar-nos mais ao amor. É, é uma mudança de paradigma mesmo. Saímos das penas eternas para o amor incondicional do Pai. Vai lá, Nica. Só para agarrar agora nesta última parte que o Filipe estava a dizer, e vou abolir uma palavra que eu acho que é um exercício muito útil para transformarmos a nossa narrativa pela positiva, que é abolir aquela palavra das 3 letras, que é um N, um A e um O. E então eu já tinha escrito essa palavra aqui no que eu ia dizer, mas eu vou substituí-la. Eu ia dizer que no amor há ausência de racionalidade. O amor é um sentimento que não está ligado à razão. Às vezes amamos sem razão, ou sem saber a razão, não é? E isto no seguimento daquilo que o Filipe estava a dizer de o ser espírita e estar sempre agarrado ao negativismo e às culpas, e eu de facto até nasci com um sentimento de culpa enorme e tenho sempre, até tenho para ter uma família boa. Eu às vezes digo assim, a sério, Ana Isabel, a sério? Eu às vezes digo assim, mas porquê é que eu tenho uma família boa? Claro que também há imperfeições na minha família, mas no geral eu tenho de facto uma família para me apoiar, não tenho uma família para me empurrar. E até isso eu me sentia culpada. Acho que não era merecedora ter uma família assim. Pronto. Alguma razão há de haver. Mas também não vou à procura. Olha, ela estou eu a dizer a palavra. Pronto, esqueci. Nem interessa. E depois há outra coisa que eu vou também tornar a falar.
É que louvar, de facto, é dar esta elasticidade ao amor, é deixar que este amor vá com este fluxo de leveza, de elasticidade, de falta de racionalidade. É E, isso, e pronto. é isso. É o amor incondicional. É o E há amor outra coisa que eu há bocado incondicional. quis dizer depois é que também temos que abolir, ou temos que pensar bem, quando às vezes para chegarmos ao outro temos que deixar de fazer determinada coisa que hipoteticamente era melhor para nós, melhor no aspecto de nos causar mais satisfação. E depois temos o hábito de dizer, que sacrifício. Não é sacrifício, é o tal sacrifício. Estamos a fazer o tal trabalho agradável a Deus. É a mudança de paradigma. Pronto, e é um bocado esta dinâmica que tem que sair de nós um bocado sem darmos até conta. E às vezes sai, não é? Às vezes sai. E eu acho que isso de facto é um grande passo para cada um de nós conseguir fazer isso. Com essa leveza do ser, não é? O agir sem pensar, mas da melhor forma e o outro sentir isso. E isso aí quer dizer, transcende classe, maneira de pensar, religiões, cores, ser um ser completo, ser um ser deficiente, o que seja. Todos nós temos essa eficiência dentro de nós. Assim a encontremos. Às vezes o problema é um bocado por aí. Não É o querer. conseguimos encontrar-nos. É, é o querer. É o querer, porque vai contra, né, a maré. Vai contra a maré do mundo. Mas é esse movimento, né? O Felipe já começou a falar um pouquinho. É esse movimento, né? É essa base. Deixa aí, Nica, já você fala. É esse movimento, essa base, né, do amor incondicional, esse sentimento que vai trazer essa conexão profunda, trazer esse melhor do espírito, aonde ele estiver, que vai levando ele a se transformar, que vai nos levando à salvação, como traz Maria. E ali, quem estava, né, presente já no seu ventre, a Nika até já falou, né, o nosso irmão, né, que vem aí nos mostrar esse caminho da salvação, esse caminho da redenção, né, como trilhá-lo, como fazê-lo, e que é tão simples e tão me fugiu a palavra aqui, é tão simples, é, que nos parece muito complicado. Fácil. Isso. Mas nos parece, né, um grande desafio, porque nós ainda não fizemos o movimento de nos vermos como espíritos, como seres, né, imortais. A gente ainda se vê como corpos. Então, o Pai, né, vai nos enviar ali um irmão que alcançou essa condição de salvação para que a gente
pudesse ter o exemplo vivo entre nós, desse amor incondicional, dessa pureza, né, de coração, da justiça, da caridade, do bem-aventurado pleno. Bom, o Felipe vai falar, né? Emmanuel tem uns, não sei quantos, né? Não sei quantas passagens sobre salvação. Vai lá, Felipe. Tá no mudo ainda. Bem, A manifestação do nosso amor ainda é muito infantil, porque nós estamos sempre à procura de retribuição, de reciprocidade. Nós amamos quem gosta de nós amamos quem pensa como nós amamos os nossos familiares, nós amamos os nossos amigos e repelimos todos os outros, a grande maioria de nós. Então, este tipo de amor que é proposto é o amor incondicional, como falaste, é o amor ágape, não é? É aquele amor que transcende, é aquele amor que acaba por nos vermos todos como irmãos e é aquele amor que não espera a reciprocidade. Por isso é que Francisco de Assis, não é, coloca na sua prece que eu possa amar mais do que ser amado, compreender do que ser compreendido, porque realmente ele entendeu que a premissa da nossa salvação é exatamente essa. Portanto, é preciso morrer para termos a vida eterna. Mas morrer para quê? Morrer para as ideias do mundo. Então a ideia é amar sem condições, né? E realmente essa será a nossa verdadeira salvação. Porque quem assim procede salva-se de si mesmo. Porque é o nosso orgulho, o nosso egoísmo que não nos deixa salvar-se. É como um escudo protetor que nos limita e que nos coloca estas talas, não é, mentais que não nos deixam agir em conformidade. Porque há uma data de condicionantes que a nossa razão depois coloca sempre. Nós ainda não estamos dispostos a ver no trabalho, no sacrifício individual, uma forma de crescimento. Então, é o romper desses novos padrões que realmente Yeshua, não é? Que é o nome do Cristo, que significa salvação. Há sempre esta analogia do povo de Israel que esperava o Messias que iria libertar da escravidão do Egito, não é? Sim, do ponto de vista mais histórico, cultural, mas a grande libertação que Jesus vem fazer é de facto, e o conceito de salvação é a salvação de nós próprios, porque é realmente a forma como pensamos e como sentimos que nos escraviza e que não nos deixa viver uma vida em amor ágape, em amor incondicional. Então, é através dele que nós vamos ver que é possível. E isso é lindíssimo, porque Jesus, como um grande mestre, como um grande líder, ele mostrou-nos mais do que palavras, por atos, que todo aquele que decide amar incondicionalmente, a consequência é salvar-se de si mesmo. Então, é muito lindo isto, porque nós temos que refletir todos aqui sobre aquilo que nos compete nesta encarnação fazer, não é? Aquilo que nos compete nesta encarnação contribuir, aquilo que Deus quer que a gente possa fazer, ainda que pouco que seja, mas cada um reflita se ainda está num processo de passividade a receber, a receber, a receber, ou se já está disponível para servir. Porque primeiro nós temos que nos restabelecer a nós próprios. Porque somos almas magoadas, somos almas culpadas, somos almas doentes. Portanto, trazemos todo esse histórico.
Mas até quando é que nós nos sentimos restaurados, nos sentimos sãos e partimos para o serviço? Porque sempre será esse movimento de serviço, de disponibilidade, de entrega, que nos irá salvar a todos. Portanto, que cada um, não é, possa ouvir segundo o seu entendimento, porque por muito que eu possa fazer, que cada um de nós possa fazer, a salvação sempre será individual. Ou seja, cada um vai salvar-se de si mesmo. Então, o trabalho e a obra sempre terá que ser nossa. O esforço, o sacrifício, a doação sempre terá que ser nossa. Nunca acompanhado. Então, tem que partir de nós. Tem que ser com o nosso esforço. Tem que ser sair do nosso sofá. Eis que o semeador saiu a semear. Né? Chega um dia em que a gente sai a semear. E chega um dia em que a gente já não consegue deixar de semear. Então é isso que Maria está a fazer. Ela já não consegue não falar com Deus, já não consegue não servir a Deus. Por isso é que ela disse: Eis aqui a serva do Senhor. Portanto, em toda a minha plenitude, eu estou aqui disponível para servir. Porque eu quero ser feliz. Eu entendi que a felicidade está no serviço. E por isso, quero também salvar-me. Então, cada um de nós que se queira salvar, tem que descobrir a alegria do serviço. A Joana de Ângeles fala vencer-se a si mesmo, né? E esse vencer-se a si mesmo é essa desconstrução, né, desses hábitos que a gente carrega, que Emmanuel tanto fala para nós, os hábitos ainda, né, dos instintos de sobrevivência, que nos prendem aí a esses vícios morais maiores, né? Como a Nica falou, a felicidade, ela não é egoísta, a felicidade verdadeira, ela quer que, né, todos a sintam, para que a gente vá construindo, então, esse hábito de viver, né, como o espírito, como esse ser imortal que tem na sua base esses sentimentos, né, mais elevados, e o maior deles, né, o do amor, o da caridade em ação, que é esse servir, né? E aí a gente desperta a nossa consciência plena, e como Maria já estava nessa condição, né? E chega, como disse o nosso querido Kardec, a viver e ser o verdadeiro homem de bem, com todas aquelas características que ele foi colocando lá no Evangelho para nós. Nosso grande desafio, né? Esse buscar a nossa salvação está em nós. O Cândido falou semana passada, né, daquela frase, espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, né? E esse é o grande, acho que o grande desafio quando a gente entende essa proposta, né, do Pai, que ela é de amor, e por ela ser de amor, tudo é dado a nós, pelas nossas escolhas, pela nossa vontade. Então, o Pai não nos força a nada, não nos força a ser e a estar, né, maduros, determinado ponto, em determinado horário, determinada data. Ele deixa na nossa escolha. Por isso que a nossa vontade, né, essa condição, né, essencial do espírito,
é o que vai fazer a escolha se vamos, né, buscar, quando vamos buscar a nossa salvação, quando vamos buscar vencer os nossos hábitos, né? Falamos aqui de vários paradigmas que temos que rever para poder alcançar esse estado de alegria que Maria estava, essa exultação, nesse louvor ao Senhor, né? Não há outro caminho, mas o Pai nos deixa livre para decidir quando fazê-lo, nesse caminho de sermos instrumentos, né, da sua obra. E aí sim estaremos plenamente salvos. Pode falar, Felipe. Só aqui uma frase do Emmanuel, uma lição que se chama Na Obra da Salvação, diz assim: se tens notícia do Evangelho no mundo da tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. Veja. Se já, se já ouviste na campainha da consciência a notícia do Evangelho, prepara-te para ajudar infinitamente. E assim salvar-te-ás. Emmanuel fala lá no Consolador, também tem algumas questões que foram feitas, né, sobre a salvação da alma, como conquistá-la, né? Ele diz que a salvação, o problema da salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor em sabedoria universais. Jesus é modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. Da sua aplicação decorre a luz do Espírito. E o que foi o Evangelho? O que é o Evangelho? Né? Se não tudo o que Jesus exemplificou, como o Felipe falou. Né? E tudo que ele exemplificou foi sempre estar à disposição de todos os irmãos, ir, né, ao encontro de todos que precisavam dele, mesmo quando foi necessário o vinho. Ele não se absteve. Né? Não foi só uma cura, né? Não foi só ali uma palavra, uma amiga de consolo com né, a mulher adúltera ou a mulher samaritana, mas ele sempre esteve à disposição. Nem vou fazer a pergunta que eu estou pensando. É, O quanto nós estamos à disposição do outro. está a bater fundo. Bate Né? forte cá dentro, como dizia outro. Isso, isso. E, no fundo fica claro a nossa pequenez, não é? É isso que ressalta, pelo menos a mim, não é? É isso que salta aos nossos corações, é o quão pequeninos somos, o o quão necessitamos de crescer e ao mesmo tempo também o quão temos crescido, porque
os estudos que vamos fazendo aqui já estão um pouco mais profundos. E isso é bom porque ajuda-nos a ir a regiões mais profundas dentro de nós mesmos também. E por exemplo, hoje, não é? Há uma consciência que fica clara, que é talvez todos nós possamos fazer um pouco mais, não é? Todos nós talvez possamos entregar-nos um pouco mais, talvez todos nós possamos crescer um pouco mais e, sobretudo, o porquê o fazemos, não é? E o que estamos dispostos também a fazer. Porque, eu volto a repetir, a base do nosso trabalho e do nosso servir sempre deve ser o amor. E o amor aos nossos irmãos. Porque realmente foi isso que Jesus acabou por nos ensinar a todos. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E isso é realmente muito profundo, porque dar a vida para que alguém fique melhor é de facto uma dádiva celeste que nos salva e que nos faz sentirmos e sermos felizes. Então, o que levo de hoje é realmente a constatação de que realmente há um longo caminho, mas que todos temos que perseverar no bem, independentemente das adversidades. Jamais parar, porque, como disse o Emmanuel, se já ouviste a voz do Evangelho, prepara-te para servir infinitamente. Então, que o tempo, que é infinito, nos aguarde. Nos dê força. E acho que a gente consegue começar a compreender um pouquinho melhor porque fora da caridade não há salvação. Fala, dona Nica. Eu queria ler aqui um texto, mas se calhar já estamos muito em cima da hora. É do livro Caminho, Verdade e Vida. E é a lição, ou a mensagem 180, que diz: façamos a nossa luz. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o do espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendermos a nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale depois das luzes do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não esqueças a tua candeia, se não desejas
resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. A nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Que assim seja. Peço Assim desculpa, é seja. muito longo, mas Que acho assim que faz seja. sentido. E essa grande proposta, né, que Jesus veio nos apresentar, a grande revolução que estava chegando aí para nós. E até hoje nos parece, como disse a Nica, né, que é fácil, mas nos parece muito complicado, muito difícil, mas não é. Quem pode fazer a nossa prece ou quer falar mais alguma coisa complementar? Eu queria colocar uma música depois da prece, pode? Pode? Depois que parar a gravação. Não temos candidatos à prece? Eu faço. Obrigada, linda. Então, com o nosso coração cheio de gratidão, estarmos aqui, envolvidos nesta vibração amorosa do nosso querido Mestre Jesus. A gratidão é imensa por todos estes irmãos que nos trazem todos estes ensinamentos de Jesus, de Maria, do Pai, do nosso Deus Criador. Agradecemos-te a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos pela vida, por tudo o que nos ofereces, por tudo o que nos dás e por tudo o que nos ensinas a ser. Estamos imensamente gratos por este caminho de luz que nos aquece o coração e fortalece a nossa fé para que possamos ser sempre melhores a cada dia. E assim, Pai, te queremos agradecer por todas as oportunidades que nos dás. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada aos benfeitores amigos que se encontram connosco nestas noites maravilhosas de estudo. Obrigada a estes irmãos queridos que aqui se encontram a partilhar todos estes conteúdos para nos acrescentar um pouco mais a cada dia. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, querida Mãe Maria, pelo teu carinho, pelo teu conforto, quando os nossos corações às vezes estão mais embaixo. Que nos possas fortalecer a todos. Obrigada a todos. Que seja sempre a tua vontade, Pai, e não só a nossa. Que assim seja.